Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma live do projeto Bússola de Carreira, onde eu venho trazer aqui assuntos para vocês referente à recolocação e transição e tudo que envolve esses temas. O Bússola de Carreira é um projeto que eu decidi startar para ter um tempo de interação aqui com os profissionais na rede e realmente entender do lado de vocês quais são as principais dúvidas e compartilhar aqui conhecimentos que possam esclarecer para você que está buscando uma oportunidade de emprego e às vezes tem muita dúvida porque não entende até a visão aqui do RH, a visão do outro lado do recrutador. Hoje o tema é sobre LinkedIn, que é um tema aí que muitas pessoas têm dúvida, porque ainda não entende como funciona a plataforma. Então, eu vou trazer 3 tópicos relevantes aqui que podem te ajudar nesse momento de recolocação. Eu não vou entrar no viés de tópicos que são ambientes externos, até referente à quantidade de vagas, dentro de cada área, porque esse tópico é uma coisa que a gente não tem controle. O que a gente tem controle é entender como funciona o LinkedIn e começar a usar ele de forma estratégica para conseguir essa posição de carreira, ok? Você já sentiu que a sua experiência não gera nenhuma oportunidade no LinkedIn? Eu tenho certeza que sim, porque muitos profissionais reclamam aqui na rede pelo fato do seu perfil não gerar nenhuma entrevista. E os tópicos que eu vou abordar vai te ajudar nessa direção, a entender como funciona a plataforma e o que você já pode colocar em prática a partir de agora, para que o seu perfil ali ganhe uma visibilidade maior dentro das pesquisas do recrutador. Qual que é um erro, assim, muito grave que muitos profissionais cometem no LinkedIn que torna esse perfil invisível para os recrutadores? Por isso que o profissional tem esse sentimento que o LinkedIn não gera oportunidade, porque muitos profissionais, inclusive esses que postam um desabafo na plataforma, falando que não gera oportunidade, cometem esse erro. E qual é esse erro? Não ter um perfil estruturado, não ter um perfil completo, não ter um perfil preenchido na plataforma. O que normalmente acontece? Os profissionais criam um login no LinkedIn e começam a acessar ali sem nenhum tipo de preenchimento. Às vezes por preguiça de preencher, porque são muitas caixinhas de texto, tem gente que não gosta de preencher. Às vezes por não entender que isso é relevante, que só precisa ter um login. Esse erro que você profissional comete na plataforma de não preencher o seu perfil, já torna o seu perfil invisível para o recrutador. Porque sem nenhuma informação dentro desse perfil, é impossível que o recrutador faça um comparativo com a vaga. É impossível que seu perfil apareça nas buscas do recrutador, porque ali ele vai usar palavras-chave da área de atuação do cargo que ele busca. E se você não colocou nada no seu perfil, não tem como o LinkedIn mostrar o seu perfil para o recrutador. A maior dificuldade de perfis aparecerem nas pesquisas é justamente não ter um perfil estruturado, que é o ponto mais básico e simples que o profissional deveria fazer assim que cria o seu perfil dentro da plataforma. Então, eu vou falar de alguns tópicos de estrutura dentro do LinkedIn, para você já sair aqui dessa live colocando em prática, para que o seu perfil ali já saia do invisível, igual muitos. Um campo muito importante do LinkedIn é o título, e muitas pessoas não usam ele corretamente. Ele é um campo relevante para busca. O algoritmo vai olhar muito o que está escrito no título para poder indicar o seu perfil para o recrutador. Mas Camila, como que eu faço o meu título do LinkedIn? É por isso que você tem que participar dessas lives, porque aqui eu vou falar sobre isso para você, sem enrolação, orientação que eu dou na mentoria para os profissionais que eu atendo, eu vou compartilhar com você. O título, ele é um campo estratégico justamente por sinalizar ali o que o recrutador está buscando. Então, como que precisa ser o título do seu LinkedIn? Ele precisa ter o cargo que você está buscando e as famosas palavras-chave. Mas, Camila,
Como que eu sei as palavras-chave da minha área? As palavras-chave são atividades da sua área. Nada mais que isso. Não existe palavras-chave universais ou palavras-chave que todo mundo possa colocar no perfil e ter um perfil encontrado. Essas palavras-chave é a essência desse cargo. Se você é um analista financeiro, então como que deve ser o seu título? Analista financeiro, que é o cargo que você exerce, é o cargo que você está aberto a receber oportunidades. E mais 5 palavras-chave, 5 ou 6, dependendo da sua área, se tiver muita coisa, certificação, para não ficar muita informação e ali acabar distraindo. Quais são as principais atividades de um analista financeiro? Vamos falar de contas a pagar, contas a receber, planejamento de orçamento, notas fiscais, alguma coisa desse tipo. Então, as palavras-chave sempre vai ser a essência do seu cargo. Porque quando o recrutador, ele digitar o cargo que ele está buscando e o LinkedIn trazer vários perfis ali para ele, o título ele vai revelar muito do que você faz. Isso vai gerar o interesse do recrutador clicar e abrir o seu perfil. Então, as palavras-chave, elas não são algo assim inacessíveis, tesouro escondido, não. É a essência desse cargo, por isso que é muito importante olhar para a descrição desse cargo quando você vai se candidatar para a vaga. Isso ajuda também a definir o seu título. Outro ponto importante dentro da estruturação de LinkedIn, descrição das atividades. Muitos profissionais não preenchem o campo de descrição das atividades. Ele precisa obrigatoriamente estar preenchido. Mas por quê? Porque é nesse campo que o recrutador vai fazer um comparativo com a vaga. Se você olhar um anúncio de vaga, você vai ver ali uma lista de atividades que o recrutador anunciou para aquele cargo. É através dessa lista que ele vai buscar um perfil que atenda aquele cargo para dar match. Então, a descrição das atividades é um dos campos mais importantes para definir se o profissional tem aderência com a área ou não. E um outro campo importante também é o sobre. O sobre, ele vai estar logo abaixo ali do seu título. E o sobre, ele precisa ter uma visão geral da sua experiência. Então, aproveite as 4 primeiras linhas já para falar o que você faz, a sua experiência, e já trazer ali as principais coisas para que o recrutador já tenha noção antes de clicar no botão ver mais. Então, não comece o seu sobre com, oi, tudo bem, seja bem-vindo ao meu perfil. Não, seja objetivo. Profissional de tal área, com tantos anos de experiência, atuando nas principais atividades, e depois, quando o recrutador clicar em ver mais, ele já consegue abrir ali para saber os principais resultados que você teve. Então, o resumo, ele meio que tem que ser um trailer do seu currículo. Você dá uma prévia do que é para que ele possa olhar as outras atividades, tá ok? Os erros mais comuns que enfraquecem um posicionamento. Hoje, o LinkedIn é uma das principais ferramentas que o recrutador utiliza para buscar candidatos. Então, se o recrutador utiliza essa ferramenta, essa plataforma para buscar candidatos, o candidato precisa estar lá, precisa ser visto e precisa também estar pronto para ser chamado. Então, hoje um profissional que negligencia a questão do LinkedIn perde muitas oportunidades. Então, o que você precisa fazer, além de deixar o seu perfil estruturado no LinkedIn para que você seja notado, tá? Que é a questão de interação na rede e busca ativa por vagas. Tá? Camila, mas eu já faço busca ativa todo dia. Eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para os profissionais que eu atendo. Sempre olhe o escopo da vaga para entender o quanto você é aderente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o profissional gasta muito tempo ali buscando se candidatar para vagas que não tem tanta aderência com o perfil, aí ele fica frustrado porque ele não tem resultado. Então, é melhor que você, profissional, se candidate para 10 vagas que você entendeu que o escopo da vaga você atende pelo menos 70%, 80%, 90%, porque se você se candidatar para 100 vagas, sendo que você não vai ter controle nenhum. Então, quando você vai buscar a sua vaga e você coloca lá o seu título, técnico de processos, e vai aparecer muitas coisas, sempre tenta se candidatar para vagas que sejam muito similares, porque você vai ter mais facilidade de ser chamado.
Então, é muito importante que você busque vagas intencionais. Então, a busca ativa ela vai demorar um pouco mais do que você ficar só se candidatando. Se o Marquinhos aqui, ele é técnico de processos, tem muita especialidade na questão do automotivo, e é muito específico a questão do automotivo, talvez se ele se candidatar para vagas de produção de um outro setor, talvez ele tenha mais dificuldade. Né? Então, o ideal no caso dele seria o quê? As principais empresas do setor automotivo e as terceirizadas, ou que são ali abastecedoras do mesmo ramo. Isso vai ajudar demais nessa questão. Então, sempre preze por se candidatar para vagas que você tem muita compatibilidade com a descrição, para que você tenha controle. Então, reforçando, é melhor que eu me candidate para 10 vagas, onde eu entendo que eu atendo ali pelo menos 70% do que o escopo está pedindo, dentro de descrição das atividades, requisitos, formação, do que eu ficar panfletando meu currículo, me candidatando para todas as vagas que eu vejo com o título de técnico de processos. Isso vai te desgastar e te frustrar. Então, seja mais intencional na busca. Um outro ponto importante que aí ajuda o seu perfil a ter um crescimento, que aliás é até pontuado pelo LinkedIn, que é a questão de interação. E a gente pode definir em 2 tópicos: publicação e comentário. Aí você vai me questionar: Camila, mas estou procurando emprego, eu tenho que fazer publicação? Não necessariamente, mas é importante, vai te ajudar. Se o LinkedIn ele sinaliza que publicação e comentário é importante para ter visibilidade, é importante que o seu perfil tenha visibilidade, até para você ser encontrado ali dentro da plataforma. Então, como funciona a questão de publicação e comentário? Os comentários que você faz na rede, que sejam prioridades, comentários que reforcem a sua experiência profissional. Para você não se prejudicar na rede, evite, né, entrar. Estou falando para vocês que eu falo exatamente para os profissionais que eu atendo. Evite entrar em discursos, debates ou coisas que não vão agregar ali para a sua autoridade profissional. Pensa que o LinkedIn é um espaço aberto, onde muitos profissionais estão lá, e cada um ali está querendo criar a sua marca profissional. Então, tente sempre fazer comentários que vão reforçar a experiência que você tem. Por isso que é importante você ter conexões, sua área principalmente, né? Para que quando essas pessoas postarem alguma coisa, você possa interagir. Mas um comentário muito legal, que você vai agregar ali, porque isso pode gerar conversa. E automaticamente, quando alguém comenta em alguma publicação, as pessoas vão lá e visitam esse perfil. Então, é muito legal essa questão dos comentários, sempre intencional. Camila, posso comentar em outras coisas? Claro que você pode, mas é interessante que os comentários que você faça, pense assim, quando o recrutador entrar no meu perfil, ele vai conseguir ver tudo, porque você precisa deixar o seu perfil público, tá? Não deixe o seu perfil bloqueado, porque senão o recrutador, que não é sua conexão, ele não consegue ver suas informações. Então, quando o seu perfil está público, automaticamente ele vai ver publicações e comentários, todos estão na rede. Então, se você fez um posicionamento não muito legal, isso pode te prejudicar. Infelizmente, as empresas têm vieses que a gente não pode controlar. Então, qual que é o ideal? Você entender que o LinkedIn é um lugar para você gerar a sua marca profissional. Então, você tem que ser muito cuidadoso e intencional com tudo que você faz na rede, inclusive nos comentários. Então, sempre foca em interagir com comentários com algo que reforce a sua experiência profissional. E a questão da publicação? Bom, como é o LinkedIn que indica que publicações é um tópico importante para a visibilidade, tem gente que não gosta de fazer, e é normal. Eu atendo profissionais que não gostam de fazer e não fazem. O que eu sugiro? Lá dentro do seu campo de análise, quando você clicar em exibir todas as análises, tem um recurso de acompanhamento semanal, que o LinkedIn ele fala para você assim, você precisa fazer 3 ações por semana para que o seu perfil seja mais notado do que os outros. Gente, é só 3 por semana. Então, a questão de interação não é muito difícil. E isso pode ser comentários e publicação. Quando você faz uma publicação, você escreve sobre o que você faz, você ali está reforçando a sua autoridade e experiência. Então, você não precisa criar conteúdo igual o meu caso, que crio conteúdo todo dia. Você pode fazer uma publicação por semana e 2 comentários ou mais durante a semana, porque o LinkedIn vai medir na semana o quanto o seu perfil cresce, e ele te manda essa informação, você recebe um e-mail lá, seu perfil foi notado. E por que isso é importante? Porque o LinkedIn, ele dá mais visibilidade para esses perfis que estão ativos.
para você que está buscando recolocação ou mudança de emprego, é importante que o seu perfil seja visto. Então, a sua publicação não precisa ser uma publicação super mega, ultra profissional, igual a gente pensa, porque o LinkedIn não é o Instagram, então não tem aquela cobrança visual tão grande. Você pode fazer muito bem uma publicação de texto, falando ali de um evento que você foi. Quando você, um exemplo muito bom que eu vou te dar: certificado. Quando vocês fazem um curso, faz uma graduação, a primeira coisa lá é já postar o certificado. Então, não poste o seu certificado. Faça uma postagem onde você tem um print de tela da sua aula, ou que você foi no presencial ou no online, não importa, alguma coisa que seja real, e você coloca lá um aprendizado referente a essa certificação. Hoje eu encerrei meu curso referente à certificação tal, e os principais aprendizados foram esse, e ali você gera mais autoridade dentro do que você está falando do que só publicar o seu certificado. As publicações dentro do LinkedIn, elas não têm aquela exigência para quem está procurando recolocação de serem publicações profissionais. Eu tenho profissionais que fizeram publicações simples do conteúdo de dia a dia com dicas assim que foi muito relevante, deu muito engajamento e ajudou na visibilidade. Então, se você fizer uma por semana, seja na segunda-feira ou na quarta, você define, e os comentários, você já vai estar à frente de muitos profissionais que não fazem nada. Então, o primeiro ponto é ter o perfil estruturado, conforme eu falei lá no começo da live, e fazer essas interações justamente para o seu perfil crescer. Fazer uma busca ativa e intencional, como eu falei também. Então, isso já vai te ajudar muito. E eu vou falar do terceiro tópico, para a gente encerrar aqui, tá? O que realmente faz um perfil chamar a atenção dos recrutadores? Eu acho que essa é uma resposta de ouro, né? Todo mundo quer saber o que o recrutador espera, o que eu tenho que fazer para agradar o recrutador. Eu vejo muitas conversas dentro do LinkedIn. Clareza de posicionamento. E o que eu falo sobre isso? Você ter muito claro qual é a área que você está buscando e os cargos ali. Porque às vezes as pessoas querem fazer um LinkedIn com diversas áreas e não tá, gente. Você precisa ter um foco definido dentro do LinkedIn. Se você é da área X, todo o seu perfil precisa falar da área X. Se você quer migrar de área, aí eu te aconselho a ter um mentor de carreira, porque aí é uma construção mais complexa. Mas, do geral, se eu sou analista financeiro e eu estou buscando uma vaga de analista financeiro, o meu perfil precisa falar nesse foco. Não dá para eu ser analista financeiro, estruturar o meu perfil de analista financeiro e me candidatar para vagas de corretor de imóveis. Não faz sentido nenhum. Então, precisa ter muito claro o que você quer na rede referente à sua carreira, tá ok? E quando você define isso, a sua experiência precisa reforçar esse ponto. Então, vamos voltar lá, descrição das atividades, campo importantíssimo que o recrutador vai olhar e que precisa reforçar o seu cargo lá de analista financeiro, tá? E o mais importante ainda é a questão dos resultados. Eu sei que muitos profissionais não mencionam resultados no currículo, nem no LinkedIn, justamente por não ter esse entendimento que é importante. Hoje, ele é muito importante, antigamente a gente não mencionava, mas agora ele reforça o quanto de experiência que você realmente tem na área, porque os resultados revelam se você foi só um cumpridor de tarefas ou se você gerou benefício para a empresa. E hoje o mercado, ele busca realmente essa questão de entrega de resultados. Como que você menciona resultados dentro do seu perfil? Pense em atividades ou projetos que você participou, que você conseguiu gerar algum tipo de resultado para a empresa, que você consiga mensurar em porcentagem. Se puder mencionar em número, ok, mas porcentagem, ela não compromete tanto ali os números da empresa se a gente tiver uma questão de sigilo, tá? Então, vamos supor, participei de um projeto de melhoria contínua, onde diminuiu em 10% os acidentes, ou diminuiu em 10% não conformidades, né? Essa questão, a área produtiva, ela é bem relevante, mas vamos falar do administrativo. Implantei um projeto orçamentário que diminuiu X% no custo anual da empresa. Então, você consegue mencionar essas coisas. Quando você traz número, você reforça muito a sua experiência, porque ele fica muito claro. O recrutador, ele olha e fala assim, poxa, se esse profissional gerou esse tipo de resultado aqui na empresa, então
com a gente, ele também pode. Isso brilha também muito aos olhos do gerente da área, que também vai fazer a entrevista com você, e aí ele vai querer um pouquinho mais de detalhes de como você chegou nesses resultados. Então, o que vocês precisam entender nessa questão de LinkedIn? Não é uma plataforma difícil de usar. Nós sabemos aqui que a geração Z tem um pouquinho de resistência com a plataforma, mas é porque é uma plataforma voltada para um ambiente mais profissional, tá? Então, ela vai ter propósitos diferentes. Então, pensa que o LinkedIn é um espaço onde você vai mostrar a experiência que você tem dentro da sua área de atuação e o que você está buscando. Então, tudo que você fizer na rede precisa convergir para esse objetivo, não a outro objetivo. Tenha conexões intencionais na sua rede. Eu vejo muitas pessoas reclamando, aqui virou LinkedIn. Gente, exclua as pessoas que não fazem sentido para sua rede. Você não precisa ter pessoas na sua rede que não agreguem. Como que tem que ser a sua rede? A maioria das pessoas da sua área, até para você poder fazer comentários e interação com esse assunto. E para quem está buscando recolocação, ter as pessoas que fazem contratação ali, para você poder ver se surge uma nova oportunidade. Você pode ter pessoas de outras áreas, até porque a gente temos amigos de áreas distintas, mas a maioria das pessoas precisam ser pessoas que conseguem gerar uma oportunidade para você. Então, tenha a sua rede muito intencional, para que você não seja só mais um feed que você fica rolando igual normalmente a gente faz no Instagram, que ele possa gerar oportunidade para você. O LinkedIn é a principal plataforma com foco em recrutamento. Os profissionais que fazem esse tipo de trabalho estão aqui, então é imprescindível que você esteja aqui também, tá? E esteja posicionado. Como eu disse, não é uma plataforma difícil, você só precisa entender e ter ali disponibilidade. Então, a gente está falando aqui do que o profissional precisa fazer. Como eu falei lá no começo, não vamos entrar no viés de demanda de vaga, porque tem áreas que demoram mais, tem áreas que aparecem muitas vagas. Então, não fique aí chateado pela demora, só não desista de buscar e sempre coloque em prática aí tudo que você aprendeu aqui e tudo que a gente compartilha, tá ok? Então, encerrando aqui, né, se você gostou dessa live, segunda-feira que vem, no mesmo horário, Bússola de Carreira, e nós vamos falar sobre currículo e GUP, para ajudar vocês aí, porque eu sei que muita gente tem dúvidas sobre a GUP também, tá bom? Obrigada, Marquinhos, pela sua participação. Se você esteve aqui comigo até agora, obrigada também. E a gente se fala na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.